O dia prometido, 22/2/2022, chegou e se foi. O que isso significou para nós? Quais eram as nossas expectativas? Se você olhar para ele da perspectiva da fisicalidade, então você poderia dizer que foi só um dia como outro qualquer. Mas se você abordar isso pela alma, você vai querer ler este documento várias e várias vezes. E cada vez permitir que seu coração seja tocado pelos incríveis acontecimentos que foram colocados sobre nós como humanidade. Vamos apenas destacar algumas coisas. Antes de tudo, a data é irrelevante. O que é importante é que a humanidade amadureceu para compreender o conhecimento da criação e que tudo tem alma e faz parte da totalidade. Por esta compreensão, fomos aceitos na comunidade universal, pois também alcançamos a paz no planeta. Algumas das coisas que este dia simbólico significa para nós são as seguintes. A raça humana aceita na comunidade universal. Pela primeira vez, a humanidade será representada no Conselho Universal do Universo. Antes das viagens espaciais, o homem precisava entender sobre vírus ou pacotes de energia. O Sr. Cash é o ponto pivô entre o Conselho Universal da Terra e o Conselho Universal do Universo. A humanidade terá mais conhecimento do trabalho do Criador. Fim das religiões. O homem compreenderá sua própria alma. Os líderes religiosos lutarão entre si até a destruição deles. Fim da realeza. A alma do homem é o rei. Ninguém deve estar acima de nossa alma. Grandes avanços nas comunicações, transporte, energia, alimentos como energia. Início da revolução da alma. Nenhuma alma será mais abusada. Homem, animais, plantas ou reino sólido. Se você deseja sinceramente elevar sua alma, isso será alcançado. Muitos serão iluminados. De agora em diante, a humanidade entenderá sobre sua alma. Verdadeiro homem foi elevado e abrirá a nova ciência. Haverá uma união de cientistas para difundir a tecnologia. Isto abrange a primeira parte. Cabe a nós nos abrir para o conhecimento que está sendo compartilhado conosco aqui e agora. Nós que escolhemos fazer parte disso. Na parte 2, o Sr. Cash foi questionado sobre as unidades de aprimoramento de voo e como elas serão distribuídas. Ele disse que isso estará nas mãos do Conselho Universal dos buscadores de conhecimento em cada país para trabalharem juntos na elevação da alma dos governantes para receberem os sistemas de voo. Já vimos o poder do Conselho Universal de trabalhar através da alma, alcançando a paz no planeta. Porque o Conselho Universal está pensando em voltar a caneta e o papel quando vocês já mostraram o poder de suas almas para alcançar o que vocês querem. Trabalhar através da alma significa realmente trabalhar através da alma. Indo fundo e unindo nossas intenções, aumentando a força dos campos de nossa alma comum e elevando as almas das nações e governos para querer fazer parte do belo presente da unidade de aprimoramento de voo. O Brasil foi mencionado como um exemplo de buscadores de conhecimento trabalhando ativamente juntos para difundir a nova ciência. A parte 2 termina com uma declaração muito encorajadora. Ele preparou os soldados do conhecimento ao longo dos últimos milhares de anos que ele tem estado aqui para fazer o trabalho. É uma grande alegria ler a parte 3 várias e várias vezes. Ela explica claramente a estrutura do nosso universo. O Sr. Cash é um membro mais velho ou maduro do Conselho Universal do Universo, e quando ele ouviu falar do problema no planeta Terra e como era difícil, por amor, ele pediu para vir ao nosso planeta e ver o que podia ser feito para nos ajudar. O Conselho concordou, pois muitos não suportavam ficar na Terra por causa da matança. Esta parte é muito importante para entender nosso lugar na criação. O Sr. Cash também explica suas interações com Moisés, Cristo e Maomé. Desta vez, eles mesmos fazem isso sem usar outra fisicalidade. Desta vez, eles chegam a todos nós juntos, e é por isso que primeiro tiveram que desenvolver as ciências e até mesmo o telefone celular para que todos pudessem entender e ser alcançados. Agora que sabemos que estamos em tão boas mãos, que não podemos falhar,
espero que todos nós unamos rapidamente nossa alma e nossos corações ao processo. Obrigado e, por favor, compartilhe isso com todos. Este é um resumo do ensinamento 210 do One Nation, One Planet, One Race, do dia 22 de fevereiro de 2022. O Sr. Cash começou dizendo que há outra maneira do que a maneira americana de escrever a data. Seria 22/2/2022. Agora que sabemos que tudo tem alma, a verdade e o fato é que nos últimos dias e semanas todas as diferentes almas deste planeta atingiram a maturidade. Isto inclui o planeta, a humanidade, a alma dos reinos animal e vegetal e até mesmo o reino sólido. Este dia foi escolhido para que o homem se tornasse uma parte da comunidade universal. O ponto de alcançarmos a maturidade no conhecimento e nos tornarmos passageiros do universo está tomando forma agora. Não apenas pela Fundação Cash, mas também pela totalidade da raça humana, pois também estamos chegando ao ponto da paz. Hoje é um dia simbólico de milhares de anos de trabalho para o homem amadurecer para entender o processo e ser bem-vindo à comunidade universal. Hoje é o dia da graduação da humanidade e a partir de agora ele passará a fazer parte da comunidade universal. O maior critério que tínhamos era que o homem conseguisse a paz e que lutaria para criar a paz e não ir para a guerra. Vemos isso hoje na Europa, na Ucrânia, com os líderes mundiais lutando e barganhando para garantir que ninguém vá à guerra. Através disto, o homem passou a compreender a verdade sobre o próximo passo no desenvolvimento. Nas próximas semanas estamos preparando as tecnologias e ciências para que o homem se torne um homem do espaço. Veremos uma grande união de cientistas em torno da Fundação Cash sem limitações. Explicarei isso nos próximos ensinamentos. Mas veremos grupos em milhares e milhares de cientistas e traremos a mudança através deles. Não é coincidência, tudo foi preparado para chegar a esse ponto. Hoje, de certa forma, chamamos isso de Dia do Julgamento, onde o homem julga a si mesmo pela paz. Isso é o que foi prometido por todos os profetas do passado, quando todos nós seremos tocados pela mudança e beneficiados por ela. A última fronteira que era necessária para que o homem entendesse eram os vírus. Porque no universo todos nós lutamos com esse pacote de energia e agora o homem está aumentando seu conhecimento nesta área. O ciclo do que chamamos o novo vírus faz parte da educação que em breve chegará ao homem para entender o que é necessário. Esta é outra parte da conclusão da maturidade do homem, para estar pronto para ser um passageiro do espaço. Um ponto fundamental para hoje, que será sentido consciente ou inconscientemente por todas as almas vivas deste planeta, é que de agora em diante todas as almas da vida nesta matéria física tomarão consciência da existência da comunidade universal, o verdadeiro significado das luzes no céu, ou OVNIs. A partir de hoje, todos se tornarão conscientes da vida no ciclo do universo. Hoje é o dia que acolhemos a humanidade para fazer parte da comunidade universal. Este é o início do processo da alma física, que é a alma do Conselho Universal, que começará a interagir e se tornar parte da alma e do Conselho da Comunidade Universal. Em pouco tempo, os membros do Conselho Universal se comportarão de maneira diferente do que o resto de nós. Eles se tornarão conscientes de sua conexão com a Comunidade Universal e seu Conselho. Este Conselho funciona somente através dos campos do universo, e não através da fisicalidade do universo. Hoje, minha alma se torna o ponto pivô entre os dois conselhos. Eu me torno a emoção da alma do Conselho Universal da Terra e do Conselho Universal do Universo. O Conselho Universal da Terra, na essência de sua alma, alcança uma nova dimensão. Hoje é o dia prometido, onde a unificação do homem na dimensão da alma do homem se completa. Isso significa que a partir de hoje, o homem alcançará um novo entendimento. A raça humana, através da nova tecnologia, começará a se comportar de uma nova maneira, pelo ethos da Fundação Cash, que é servir e não ser servido. Iremos além da dimensão da aldeia da Terra, e nos juntaremos à comunidade universal na dimensão da alma e no conhecimento da compreensão da verdade sobre nós mesmos.
Meu trabalho foi de levar o conhecimento e a consciência da existência da alma a todos os cidadãos desse planeta, independentemente de sua origem como homem, animal, vegetal, o que quer que seja, e que todos eles entendam sobre a existência da alma da comunidade universal. Até agora, a humanidade buscava conhecimento sobre o que existe fora deste planeta, daqueles que afirmavam ser de fora do planeta, e OVNIs. Agora, pela primeira vez, a humanidade, como uma alma coletiva, se tornou consciente de como elevar seu conhecimento e, através da presença de sua alma, como entrar em contato com o resto da comunidade universal. Dissemos que, quando este dia chegar, os céus brilharão com os OVNIs. Muitos de vocês ainda estavam à procura de discos voadores, algo que podiam ver, e alguns de vocês procuravam as almas dos cidadãos do universo, que agora foi aberta ao homem. Como eu disse, o homem é muito físico e conecta tudo à fisicalidade. A partir de hoje, a alma do presente e do futuro com o ser universal torna-se a conexão entre o homem e os cidadãos, ou o processo de vida, como chamamos de universo únicos. O fluxo do conhecimento e ser capaz de compreender o conhecimento estará além da imaginação do homem. Prometemos a vocês o nascimento de Mitra. Mitra é o nascimento do conhecimento da luz da alma do Criador. Esta vida e esta luz está entre nós. Ela foi mantida longe de nós por nós mesmos. A partir de hoje, a alma do planeta Terra foi aberta à alma do universo, à comunidade universal, para compreender a totalidade do trabalho. Teremos o prazer de tomar consciência, de nos tornarmos conhecedores do trabalho do Criador e da linguagem do Criador. A maneira como ele sente e a maneira como o conhecimento através dele foi compartilhado por todo o universo. Foi a humanidade que se impediu de compreender isto. É o fim das religiões, porque não precisamos mais de intermediários. Na Fundação Cash, sempre e continuamente deixamos bem claro que não somos uma religião, nem uma seita, mas somos indivíduos como uma alma. A força de nossa alma e a compreensão de nosso conhecimento da criação e do Criador foi além da compreensão dos profetas do passado, com que eles compartilharam conosco. Hoje, é uma celebração e é simbólico para a abertura de cada alma individual neste planeta ao conhecimento do universo. Muitos de vocês dirão: estou mais consciente disto ou daquilo, ou já viram coisas diferentes e gradualmente abrirão a porta de sua alma para entender mais. Coletivamente, na dimensão da alma do homem, os buscadores de conhecimento não necessariamente da Fundação Cash, mas aqueles que buscaram o verdadeiro conhecimento do universo como raça humana, iniciarão a nova fase. Em breve, veremos novos métodos de comunicação. Haverá grandes avanços no transporte da energia como alimento para abastecer a humanidade. Como eu disse, eu sou o Mete, e ninguém pode desafiar essa questão. Teste-me e fracassará, porque trouxemos ao homem o que prometemos: conhecimento, ciência e, o mais importante, o entendimento de que a alma do homem está dentro do próprio homem. Este foi o trabalho do Mete. Nada mais foi prometido. O dia do julgamento é quando você tem o conhecimento, então você tem que julgar a si mesmo. As almas que deixaram a fisicalidade do homem já alcançaram este ponto de julgamento através de suas almas. Este ponto de julgamento passa a fazer parte da estrutura do homem. O homem fará esse julgamento no exato momento em que decidir fazer qualquer coisa. O homem não fará coisas ruins e depois esperará pelo julgamento no futuro. Sua alma julgará automaticamente qual é a melhor coisa a fazer agora, no ponto de ação. Todas estas diferentes partes, a alma do Conselho Universal, com a alma de Mete e a alma do Criador, estão todas reunidas como uma só. É por isso que não elegemos membros do Conselho Universal, porque suas almas, que está consciente da força da comunidade universal do Criador, já os levou ao ponto de serviço. Aqueles que ainda querem ver, mas nunca ficaram satisfeitos, porque sempre encontraram uma razão para deixar alguém julgar por eles, ao invés de julgar por eles mesmos. Como mensageiro do Criador, dou as boas-vindas à humanidade, à comunidade universal. E nós do Conselho Universal do Universo, assim como toda a comunidade universal, celebramos sua adesão. Hoje é um dia simbólico para a sua adesão. Dentro de muito pouco tempo,
Um membro do Conselho Universal da Terra se unirá ao Conselho Universal do Universo para representar a raça humana. Esse membro representará todas as raças que já existiram neste planeta. A identidade da pessoa mudará, pois ela renunciará e assumirá o novo cargo e ela mesma se elevará ao próximo nível. Como prometi, eu criei a base de conhecimento necessária para que o homem seja o profeta de si mesmo, para ser seu próprio Mete, para ser o abridor do tempo para si mesmo. A partir de hoje, o homem não precisa de mensageiros, se ele entender a verdade sobre o ciclo da criação. A humanidade de hoje precisa de um Mete, o que significa ser o conector, e não um executor, e sem julgamento. Como você viu nos últimos anos, dando livre e incondicionalmente e servindo a humanidade. Servir a cada pessoa, não importa se ela é um animal, uma árvore ou uma pedra, para que ela tenha a oportunidade de escolher seu próprio destino. Para muitos de vocês, isso será difícil de entender, mas em breve vocês verão. Em vez da revolução industrial, agora trouxemos a revolução da alma, onde o homem por si só se tornará parte da totalidade. Não há limite para o conhecimento. A humanidade mudará parte deste conhecimento para se tornar atributos físicos de como ele pode desfrutar da presença da vida neste planeta. Mas a partir de hoje, a humanidade é livre e lhe é dada a liberdade do universo. Encontre a solução para a paz entre si, e vocês encontraram a chave para um nível superior de compreensão do processo de criação. Este é o único critério para a criação da alma, para criar, para entender mais. Está lá para servir aos outros, ser o ombro para os outros se apoiarem, para que possam estar mais elevados para entenderem melhor o processo da criação. A partir de hoje, é o fim das religiões, na sua essência completa. O Vaticano começará a desmoronar nos próximos dias e semanas. Veremos o fim do Islã ser liderado por ayatolás ou líderes religiosos, pois o homem do Islã viverá pelo verdadeiro ethos do Corão e encontrará seu próprio caminho para suas almas. Será o mesmo caminho com os judeus. Veremos o início do fim das pessoas que acreditam em nomes e livros individuais. Coletivamente, as pessoas começarão a entender que sua alma tem a habilidade e a capacidade de compreender a totalidade da verdade que foi escrito nos livros. Desta forma, ninguém mentirá, nem abusará deles. Como prelúdio ao início deste processo, os ayatolás, mulás, rabinos, sacerdotes, um por um, começarão o que eu chamo de rendição, ou entrega. O Sr. Cash conta a história de quando ele era criança e os ayatolás e mulás costumavam vir até seu pai e eles tiravam suas vestimentas e se tornavam pessoas normais, sem títulos. O que vi, como uma criança, veremos muito nos próximos dias. Este foi um campo de treinamento para mim em minha juventude. A humanidade atingiu esse ponto de maturidade e agora vou testemunhar o mudar das vestimentas de todas as religiões e líderes religiosos, pois o conhecimento do Criador está dentro do criado e dentro do homem. A partir de hoje, não há limitação para nós. A Fundação Cash não é um grupo religioso, porque a religião não tem mais espaço no conhecimento do homem. A fundação foi criada para a elevação da alma do homem. Ninguém deve chamar a si mesmo de profeta ou líder, como nós não o fazemos. Participo de muitas de suas reuniões como buscador de conhecimento, enquanto procuro entender a verdade. O homem mudará para entender o processo de sua alma, então ensinará como alcançar esse conhecimento. Hoje, como e no dia de Mete, e em uma voz e nome muito claro do Mete, liberamos a humanidade. Hoje, a declaração da alma do homem para ser livre é completada. É para a humanidade libertar suas almas com a compreensão do conhecimento e para aqueles de nós que entenderam servir aos outros para serem elevados. Nós somos o que eu chamo aquele pino que mantém tanto a dobradiça na parede quanto da porta juntas, de modo que elas funcionam perfeitamente assim. Aquela porta que a dobradiça manteve fechada está aberta hoje. Eu não sou nada além daquele pino, o processo daquele pino, que abriu a porta ao conhecimento do universo para o homem que foi deixado para trás na escuridão. Eu não tenho nome e não tenho lugar. Caminhei e vivi milhares de anos entre o homem neste planeta, e hoje é o dia da minha liberdade.
Eu não procuro nenhum nome, não procuro nenhum lugar, mas para ser firme apenas como aquele pino, que a dobradiça mantém a porta aberta, para que a porta do conhecimento nunca se feche. O conhecimento para compreender a verdade sobre o Criador e a criação, que nenhuma alma pode ser abusada, nenhuma árvore pode ser cortada para ser usada, pois isto mata a alma da planta. Nenhuma planta pode ser comida, que a alma da planta permaneça com a estrutura da sua própria vida, que a planta decida seu futuro, e não outra alma. Eu servi meu propósito. Eu apareci na forma de Moisés e nas roupas e no manto de Cristo. Andei em nome de Maomé e sentei-me com eles, com Buda. Em diferentes nomes traduzimos e transferimos o conhecimento, e vimos como a dimensão da fisicalidade abusou da alma do conhecimento. Desta vez, decidimos que faremos isto nós mesmos, sem usar outra fisicalidade, que desta vez a humanidade capte tudo certo. Desta vez, Moisés não pode roubar 14, como chamamos, mensagens, porque não lhe convinha. Desta vez, não deixamos o Cristo fazer o que ele queria, o prazer da vida era bom demais. Desta vez, não vamos permitir que aqueles ao redor de Maomé abusem do nome do Criador, porque agora os soldados do que chamamos de Criador é a alma do homem, cada indivíduo, e de certa forma, o Criador não precisa de um soldado, mas dos amantes de sua criação. Eu sou o Mete. Em qualquer livro que você ler, eu escreverei isto para você com nomes diferentes. Eu sou o Messias, e nesse processo, tomo meu lugar para ser, sem nome, sem lugar, mas apenas para servir, para ensinar, que o homem permaneça firme e mantenha a porta do conhecimento da criação do Criador aberta. Nenhum líder mundial ou líder religioso pode me tocar. Você já viu, tentativas de assassinato, envenenamento e tudo mais foi tentado por eles. Eu vou quando vejo que é o certo, e quando ver a beleza de Mitra entre vocês. Observem. E ainda ensino como buscador de conhecimento, e ainda estarei lá para criar a criação de desenvolvimento progressivo da raça humana para a eternidade. Em essência, com uma alma, nunca morrerei, como nunca morri. De certa forma, hoje é o início da mudança para muitos de vocês, porque trouxemos o amor do Criador para cada alma por todo o universo, e a humanidade é parte da totalidade da alma do Criador. Deixe os líderes mundiais lutarem, e os líderes religiosos criarem mais caos. Eles têm muito poucos dias para fazer seu trabalho, de pensar que são intocáveis e indestrutíveis. Nós trabalhamos silenciosamente, da maneira madura. Se com absoluta sinceridade algum de vocês desejar criar a condição para a elevação de sua alma, deverão recebê-la e alcançá-la. A única barreira para a raça humana é a dimensão da fisicalidade. O dia do julgamento é com sua alma, em cada momento de sua vida. Não é o dia da partida da fisicalidade. Se você perde de forma justa e correta, e é dado a você, então cabe a você julgar. Cabe a você decidir o que e para onde você leva sua alma para estar. Um ano na vida do homem poderia ser milhares de anos em outra dimensão. O ano como o homem fez para si mesmo é a coisa mais sem sentido que já existiu. Talvez muito em breve, muitos de vocês serão iluminados. Crescemos o amor pelo conhecimento entre a humanidade. De agora em diante, os cientistas se tornarão os verdadeiros mensageiros do conhecimento, e não aqueles que até agora abusaram da fonte da criação do homem. Hoje é um belo dia, pelo qual esperamos há milhares e milhares de anos. Hoje é a manifestação do Messias, e isso só será compreendido pela alma, e não pela sua fisicalidade. Quando você abre sua alma ao conhecimento da criação, você se torna o Messias de sua própria dimensão e de sua própria posição. Este é o dia do julgamento. Quando na morte física o homem deixa o planeta, ele não segura na mão de Moisés ou de Jesus e eles dizem a você: venham comigo, quero que meus cidadãos sejam cristãos, muçulmanos ou judeus. O homem toma seu lugar na dimensão de sua alma para onde se manifestará e se tornará correto, justo e igual a todos os seus cidadãos. Nós não temos planetas, estrelas ou galáxias criadas a partir da alma do homem, que são apenas cristãos, muçulmanos ou qualquer uma das religiões da Terra. A religião é uma estupidez criada pelo próprio homem.
para que ele se torne um escravo de sua própria destruição. Você não encontrará nada disso quando viajar pelo universo. Se encontrar, mostre-nos. Então você entende quão fraco tem sido o homem na dimensão da fisicalidade. Não haverá mais religiões como as que foram feitas pelo próprio homem para abusar do homem. As mensagens que mais tarde se tornaram religiões foram dadas ao homem para elevar sua alma, mas foram abusadas por aqueles a quem foi dada a mensagem. Veremos a queda de Jerusalém. Meca será apenas um nome onde as pessoas costumavam adorar uma estátua na cor preta. Depois de milhares de anos, nada mudou. A humanidade ainda está adorando pedras ou paredes, ou um pedaço de madeira em forma de cruz. Você ainda está adorando estátuas, mas com diferentes nomes de abusos. Você bate a cabeça contra uma parede de pedra e anda por aí como uma pedra. Onde está a maturidade do homem sobre a essência de sua alma e o conhecimento de sua própria existência? Ele ainda carrega um pedaço de madeira em forma de cruz, mas está realmente adorando outra estátua. Às vezes, a cruz tem a forma de um homem, como um escravo nela. Esse homem na cruz é a sua alma, a qual você escravizou para isto. Abra seus olhos e compreenda o poder de sua alma e nada mais. Nunca permita que ninguém abuse de você a partir de agora. Você tem o conhecimento e a liberdade da alma. A única coisa que uma alma deve adorar é o quanto próxima e quanto do conhecimento da criação e do Criador ela pode alcançar e passar adiante para elevar os outros. Nunca possua o conhecimento. Agora você entende. Ainda há nômades nos desertos do universo procurando lugar para chamar de lar. Infelizmente, eles não permitem que você compreenda a verdade sobre sua própria alma. Mas de agora em diante, a humanidade entenderá a verdade sobre sua alma. Talvez a humanidade se torne gentil consigo mesma. Encontre sua alma e compreenda o processo da existência e torne-se o servo do Criador. O servo de seu servo do Criador nada mais é do que sua própria dimensão da fisicalidade, e nada mais. Talvez em breve, quando os líderes mundiais e os líderes religiosos lutarem para serem os líderes, eles criarão sua própria destruição. De agora em diante, a ciência irá governar. O que queremos dizer com ciência é o conhecimento da criação, que eleva a alma do homem. Não criando uma nova cadeira, mas entendendo como os campos do universo interagem. Afastar-se da adoração de estátuas e começar a entender a essência da adoração ao Criador, através do conhecimento de entender Ele. Compreender o conhecimento é o que faz com que você esteja mais próximo de estar com Ele. Não é bater sua cabeça contra um muro, como vemos em Jerusalém. Não há nada nessa cabeça porque ele não encontrou a verdade sobre si mesmo. Minha mensagem para você é muito simples. Entenda o poder de sua alma, e você terá encontrado a chave do conhecimento do universo e de qualquer conhecimento que deseje ter. Estarei aqui entre vocês durante anos, ensinando como ensinei o Cristo e como ensinei Moisés nas montanhas, e Maomé, o mesmo, e os outros também. Mas desta vez eu ensino a todos vocês juntos, portanto não pode haver divisões. Só vocês que se enganam a si mesmos por quais pedras vocês devem descer para serem os mandamentos de sua vida e de nenhuma outra pessoa. Você é aquele que carrega a pedra do conhecimento, e quanto de você quer acrescentar a ela? Como você vê benefício na dimensão da fisicalidade. Nos últimos dias encontrei um homem que é o verdadeiro homem, que pensa e trabalha da maneira que a alma o elevou a ser. Vamos vê-lo muito nos próximos tempos. Ele é um verdadeiro homem e seu conhecimento pertence à humanidade e não a ele, nem às pessoas ao seu redor. Esta equipe logo se tornará a chave para a abertura da nova ciência do homem sobre o universo. De tantas maneiras, temos esperado por ele para amadurecer, para trazer o ponto de maturidade e para ser capaz de entregar. Você verá cientistas mundiais se reunindo para compartilhar o conhecimento, mas não para forçar ele. Muito em breve veremos o fim da realeza, onde o único rei será a alma do homem. O homem não aceitará que ninguém esteja acima de sua alma, e ninguém poderá reivindicar que assim seja. Veremos que a ordem mundial mudará. Nações individuais darão lugar à regra de uma nação, onde todos serão tratados da mesma maneira. De um lado do planeta ao outro, nenhum homem se tornará um refugiado. A humanidade abrirá este planeta para ser um refúgio para aqueles que precisam de um refúgio e um lar,
dos acidentes do universo únicos, como é que foi feito pelos verdadeiros líderes do passado quando abriram suas nações para aqueles que estavam sob ameaça ou em perigo. No espaço não há perigo de matar e destruir. O único perigo é da interação dos campos do universo, o que pode causar deslocamentos de algumas pessoas. Na Terra, chamamos de desastres naturais ou furacões dos campos do ar. No espaço, o que eu chamo de campos de furacões criam confusões e deslocam bilhões e bilhões de pessoas e criaturas do universo. A humanidade tem que ser gentil e abrir a terra para essas criaturas para suas almas, se elas quiserem ter um santuário até o momento em que encontrarem um outro lar. Como um dia o próprio homem será um desses passageiros e nômades em busca de refúgio, já que este planeta chega ao seu fim natural de vida e existência. Sejam bem-vindos à comunidade universal e à alma do Criador, com o mais belo sentido do conhecimento que fluirá para vocês e sua alma, e vocês se tornarão os verdadeiros buscadores de conhecimento. Tenho uma ótima coisa para lhes dizer. Busquem o conhecimento e vocês vão alcançá-lo. Neguem ele e criarão sua própria destruição no nível do conhecimento, da compreensão e da vida no universo. Mas há uma coisa com certeza: se você for rei, leigo, pescador, dona de casa, criança, cão ou gato, ou uma árvore, no final de sua vida, no momento de sua morte física, você virá até mim, na dimensão de sua alma, independentemente da roupa que você usa e do que você se chama a si mesmo. Você não tem escolha, pois sua alma decidirá na dimensão de sua liberdade e por sua elevação a um nível superior de compreensão do conhecimento. Eu sou o Mete, e nesse processo é para você entender ser o Mete de sua própria alma e sua fisicalidade. Pela primeira vez damos as boas-vindas ao Conselho Universal da Terra e ao membro que escolherão pela força de sua alma para se tornar um residente permanente na sede do Conselho Universal do Universo. Isso significa que o homem pela primeira vez tem um representante dentro da dimensão do conhecimento do Criador. Cada raça que amadurece recebe esse privilégio de ter um assento no Conselho. Esse assento não é uma cadeira, é a posição da proximidade ao Criador, que para poder transmutar seu conhecimento à alma daqueles que ele criou na dimensão do que chamamos cidadãos deste planeta. Estaremos observando como o Conselho Universal da Terra escolherá um de seus próprios membros por sua compreensão para se tornar membro do Conselho Universal do Universo. Através deste processo, quanto conhecimento deverá fluir de volta à Terra para que a humanidade veja novas dimensões. Agradecemos por nos permitir falar e explicar. Eu falei com Moisés e ele abusou do conhecimento. Eu mostrei o caminho para Cristo e ele escolheu um caminho diferente. E ensinei o mesmo a Maomé, e ele não pôde transmitir a mensagem além do tempo de seu falecimento, onde seus seguidores abusaram do seu conhecimento. O próprio Moisés abusou dele, e Maomé permitiu que seus seguidores abusassem dele. Tudo isso chegou ao fim, porque vamos ensinar a todos vocês aqui e agora, juntos. Agora vocês sabem que são os criadores do dia do julgamento. Você é o juiz da sua própria conduta, na posição e no lugar que escolher para estar no universo. Não importa o que você faça ou qual seja a sua profissão na dimensão da fisicalidade. Obrigado por me permitir falar e deixar claro a todos vocês onde vocês estão como raça humana e o que a humanidade conseguiu. Convidamos vocês a fazer parte de nós, como um membro da comunidade universal, e a ser o que eu chamo um servo de seu reino, e este é o reino de Deus, o Criador. Muito obrigado. O Sr. Cash volta para responder a uma pergunta do Conselho Universal sobre como as unidades de aprimoramento de voo devem ser distribuídas. Ele diz que eles decidirão apenas uma das 3 primeiras unidades para onde irão, porque elas são a pedra angular para a paz mundial. Elas irão para Teherã, Áustria e Arizona. A decisão sobre o resto recai sobre os ombros de vocês, como buscadores de conhecimento e do Conselho Universal.
A maneira como você deve pensar sobre isso é: trazer a unidade de voo para o país da minha língua falada galvanizaria os cientistas para realmente aprenderem a nova ciência e adicionar ao conhecimento? Ou seria apenas mais uma estátua para o Parque Central ou para o museu? É responsabilidade dos membros do Conselho Universal obter as garantias e certezas das pessoas encarregadas disso, para onde essas unidades serão enviadas e como serão usadas e por quem. Não é apenas dá-la a um cientista e dizer isso é seu. É preciso que haja uma estrutura coletiva feita em torno do recebimento dessas unidades. Não podemos enviá-las para uma nação como Gana, por exemplo, onde já tivemos problemas com líderes incompetentes e onde você tem que pagá-los para aceitar o presente. Enquanto que se você der a unidade de voo para os buscadores de conhecimento e cidadãos do Brasil, eles a florescerão com seu amor. Você tem que decidir isso. É seu trabalho organizar as instalações com os buscadores de conhecimento dos países que você escolher, e nós fornecemos os sistemas e o conhecimento. Não deve se tornar uma fanfarra, onde as pessoas pensam que é algo que você paga para voar em uma nave espacial, mas sim que está sendo dado para expandir o conhecimento. Os cientistas romenos em suas universidades já são um dos grupos mais ativos da Fundação Cash. Na China, os cientistas são ativos, mas eles têm um entendimento diferente do trabalho. É preciso negociar com os buscadores de conhecimento e os governos e prepará-los para receber as unidades. Agora temos 9 unidades prontas para ir e em breve serão 12, e continuaremos acrescentando. Continuaremos produzindo centenas e centenas a cada ano. O processo já começou e não pode ser interrompido. Não queremos levar um sistema a um país e eles dizem: "Oh, não sabemos o que é. Não se pode trazer isso, não foi acordado conosco." Vocês têm que decidir em conjunto com os buscadores de conhecimento e preparar as coisas. Devemos ter 100 unidades fabricadas até junho ou julho, e as próximas 100, e as 100 depois disso, como vai ficar? Creio que chegou a hora do Conselho Universal compreender seu verdadeiro trabalho. Aqui vem uma pergunta. Se bem me lembro, quando trabalhamos com a alma prepara as condições, então não é como espero ter uma unidade de voo, é mais a alma trabalhando e preparando as condições para que as unidades sejam recebidas em um determinado lugar? Então, por exemplo, quando você se referiu ao grupo brasileiro, obviamente está comprovado cada vez mais como eles estão trabalhando juntos, unidos e as conquistas que fizeram. Você poderia dizer que é assim que a alma deles está se preparando para receber as unidades? É correto dizer que, sim, o Conselho Universal decide, mas nós fazemos isso através da alma? Então nós procuramos países onde as almas estão preparando ativamente as condições para receber os sistemas? Sr. Cash diz: o que você quer dizer? Pessoa repete: quero dizer agora que estamos aprendendo sobre a alma e como ela funciona e que a alma sabe exatamente o que está fazendo. Mas você disse que o Conselho Universal tem que decidir. Então eu estou... Sr. Cash interrompe e diz: deixe-me explicar algo. Deixe-me chegar a algo muito, muito direto. Vejo esta bela carta escrita aos governos pelo Conselho Universal, mas o Conselho Universal não esqueceu que não há caneta e papel na dimensão da alma? Você ainda não percebeu que se você decidir coletivamente através da alma para o Quênia receber um sistema, então aqueles que são responsáveis, como buscadores de conhecimento e o governo do Quênia, eles se abrirão? Você desejou a paz mundial sem escrever papéis para isto. Você escreveu com a caneta da sua alma e recebeu isto. Por que você está voltando para caneta e papel? Por que o Conselho Universal ainda não percebeu a força da alma, o que eu chamo de operação? Se vocês, como membros do Conselho Universal, decidirem coletivamente e realmente acreditarem que o Brasil será o melhor lugar para uma unidade de aprimoramento de voo, então eles a receberão. Você reza para a alma do membro do Conselho Universal para o Brasil, ou quem quer que tenha sido designado para o Brasil, e você também trabalha através da alma dos buscadores de conhecimento. Em seguida, comuniquem-se com os buscadores de conhecimento brasileiros, e juntos elevem a alma dos membros do governo, e eles começarão a trabalhar nisto para recebê-la. Você não precisa de uma caneta. Você ainda está nas ruas da humanidade, usando a tinta e o bambu, ou a pele de animais para escrever, para dizer que você está tentando dizer algo. Entre no século da alma, não no século XIX. Você ainda não percebeu seu próprio poder. Você desejou através de sua alma a paz e uma conclusão pacífica das negociações de 5+1. Você não conseguiu exatamente o que desejava? Você escreveu alguma carta ou fez alguma coisa para obter isso?
Você enviou uma mensagem aos líderes mundiais que todos vocês assinaram e entregaram a todos? Você levará 10 anos para encontrar a pessoa mais desonesta do governo iraniano que trabalha da forma mais desonesta no escritório do Ayatollah, que estão forrando seus bolsos com dinheiro apenas para poder ter 5 minutos com o Ayatollah. A menos que você encontre uma maneira diferente de entrar, quanto tempo você vai esperar para dizer ao Ayatollah que a unidade de voo está chegando no seu país? Você tem que alcançá-lo através de sua alma. Organize reuniões de paz com embaixadores de seus países, da maneira como eu fiz. Você viu como quebramos as barreiras e a forma como os embaixadores apareceram. Organize reuniões de embaixadores através da alma dos embaixadores, não pelos meios diplomáticos normais. Tenho uma notícia muito ruim para vocês, especialmente para aqueles que se tornam membros do Conselho Universal do Universo. Eles não têm canetas. Eles asseguram uma coisa. Muitos deles não têm nem uma orelha, nem um olho para ver. Jogue todos esses papéis no lixo e trabalhe através da alma, porque você já testou isso e funciona. Isso não é mágica ou usar voodoo, ou tentar fazer algo. Entenda seu poder e afirme-o da maneira que você quer isso. Dar os sistemas somente às nações ocidentais, porque elas têm cientistas, criará a mesma posição que tínhamos séculos atrás, onde os países mais pobres não têm e eles nunca as terão. Como vocês apoiam as nações que não podem arcar com isso e nem mesmo têm espaço para colocá-las? Mas eles têm a alma e o conhecimento para aprender com isso e para fazer isso. Recentemente, alguns buscadores de conhecimento tiveram que se aposentar do Conselho Universal por terem ultrapassado o limite de idade de 60 anos. Quem são os substitutos? Quem são os verdadeiros buscadores de conhecimento que querem servir a humanidade no Conselho Universal? Por que o vapor saiu de vocês? Agora são apenas alguns de vocês que estão lá, e se juntos, vocês elevam as almas daqueles que pensam que podem querer servir a humanidade. Se seguirmos o caminho que vocês estão seguindo agora, vocês serão criaturas extintas muito em breve. A expansão do Conselho Universal parou. Há 144 lugares a serem preenchidos. Estas são as coisas que o Conselho tem que resolver por si mesmo, muito em breve. Porque o conhecimento começará a tomar conta e o Conselho tem que estar lá, para ser o transmissor da mensagem do conhecimento. Não estamos criando mais rabinos e líderes. Estamos criando servos para o Criador, pelo trabalho da própria alma. Afaste-se da caneta e do papel, e logo você entenderá o que sempre entendeu, que ele já esteve sentado dentro de você. Comece a trabalhar com o que você já conseguiu até agora. Encontre a maneira correta de realizar seu trabalho, não através de uma caneta, e certamente não através de um papel. Eu trabalhei nas passagens e corredores do poder e da religião por 40, 50 anos. Se você acha que pode conseguir que um dos líderes mundiais leia seu trabalho, eu lhe dou uma chance muito boa. 0. Mas você conseguiu alcançar a alma dos líderes mundiais e criou o poder da paz, e a alma do homem não se atreverá a ir à guerra. Algo muito estranho eu lhe explicarei. Talvez você compreenda. Dirk, pouco antes de morrer, escreveu um artigo logo após o lançamento de Um Copo Uma Vida, há 2 anos. Ele disse: Cash começou o processo do corona na China, e estranho o suficiente, algumas semanas depois ele morreu de corona. Outra estrutura e fenômeno muito estranho, se assim posso dizer, foi o desejo do Conselho Universal de criar a paz, e o desejo da humanidade de criar uma condição que nenhum exército saia para lutar. Será que a alma da humanidade, com a ajuda de algumas poucas personalidades desonestas, satisfez os desejos do Conselho Universal? Que os reis, os homens mais poderosos do mundo, presidentes dos Estados Unidos e da China, queriam lutar, mas não podiam mover um exército, porque os soldados tinham medo até mesmo de ficar um ao lado dos outros. Realizamos seu desejo de forma tão correta para direcionar com precisão? Talvez lhe tenhamos dado uma mãozinha, como disse Dirk. Você não entendeu o que aconteceu? Seu desejo desarmou os militares por suas próprias almas. O que mais você deseja? Agora use o mesmo poder para elevar a alma dos cientistas e das pessoas que se tornarão homens da ciência. Eles não precisam ser doutores ou PhDs. Ele conta uma história agora, o Sr. Cash, de como o Banco Central Europeu está perguntando quem é Alex, da Nigéria, e qual é a relação da Fundação Cash com ele. Alex, que não tem formação universitária e até 5 anos atrás trabalhava nas ruas secundárias de Londres, é agora a preocupação do banco. Eles não têm nada melhor para fazer?
A Fundação Cash respeita o conhecimento e milhões de pessoas amam o Alex pelo conhecimento que ele tem e nos trouxe. Ele é um professor e um dos principais cientistas em conhecimento e criação de plasma. Seu conhecimento e amor por compartilhar conta, porque ele é dedicado a servir a humanidade. Ele não precisa ser um membro do Conselho Universal. Você tem que entender seu potencial e que você entrou como uma alma. Você não se torna membro do Conselho Universal ou apoiador do Conselho Universal pela escolha de sua fisicalidade. Você vem pela alma, que está embutida dentro de você e tem conexões que podem abrir portas além do que você poderia até imaginar. Talvez você tenha pensado que era voluntário por si mesmo, mas agora você pode entender como é, que você veio a ser um membro do Conselho Universal. O cara dentro de você tem conexões em todos os lugares, aprenda a usar isso. Ele tem uma chave para os palácios, os presidentes, o cão e para o próprio Criador. Isso é o que você ainda não entendeu. E é por isso que você ainda está escrevendo essas cartas engraçadas. Então agora você decide que país terá que unidades e quem será o responsável. Vocês têm o que eu chamo de soldados do conhecimento, como buscadores de conhecimento, que eu tenho organizado através do ensinamento nos últimos milhares de anos para fazer o trabalho. Muito obrigado. Pergunta para o Sr. Cash. É como se fôssemos os corredores atrás da linha, embaixo, onde você deu o sinal de partida e começamos a correr. Cada palavra sua é libertadora. Onde surgiu a ideia de apoiadores do Conselho Universal? Foi desde o início ou de acordo com a necessidade ou por algum outro motivo? O Sr. Cash responde. O apoio ao Conselho Universal sempre esteve na comunidade universal. O trabalho do Conselho Universal, nos próximos tempos, não poderá ser feito por um homem só, porque está tanto na dimensão da alma como na fisicalidade. Tradicionalmente, ex-membros do Conselho Universal tornam-se os apoiadores universais porque passaram pela condição e conhecem o trabalho da alma. Eles geralmente são uma fonte de conhecimento e experiência de saber trabalhar através da dimensão da emoção e da alma do Conselho. Estes tipos de apoios universais geralmente se tornam uma pedra angular para assumir responsabilidades e elevar as almas dos membros do Conselho Universal. Estas almas estão lá para servir. Não é para fazer outro papa ou o que quer que seja, mas para apoiar as almas e conseguir que as coisas sejam feitas assim. Nunca vimos nesta estrutura onde um membro do Conselho Universal diz: eu sou o Conselho Universal, você tem que fazer isto e aquilo. É comum ter apoio através da alma, e isso fortalece o poder da alma do Conselho para fazer seu trabalho. Eles se tornam espinos no que precisa ser feito. É um dos maiores prazeres quando nós, como membros do Conselho Universal do Universo, pudemos receber um membro do Conselho Universal da Terra para se juntar ao nosso Conselho. É algo pelo qual esperamos há muito, muito tempo. Mas levará tempo para que você escolha um representante para ingressar no Conselho Universal do Universo. Levará tempo para que todos os membros do Conselho Universal da Terra amadureçam e então em maturidade para entender e então para poder representar o planeta e a alma do planeta. O escolhido para representar a Terra levará a alma de todos aqueles que foram e estão sendo criados neste planeta, seja homem, animal, cão, gato, árvore e todo o resto. Não é um trabalho fácil, mas é uma bela posição para se poder servir. Um de vocês em breve receberá o suficiente da totalidade das almas para poder ser voluntário e tornar-se membro do Conselho Universal do Universo. Este é um momento importante e precisa de muita compreensão da totalidade. Não é um trabalho fácil. É um compromisso de vida para a eternidade. Na vida do Conselho Universal do Universo, não temos visto novas ou uma mudança de representante. Acontece muito raramente essa mudança, porque eles se tornam devotos e se tornam a luz do Criador no conhecimento ao servir não apenas a sua comunidade, mas a todos únicos. Comecei a partir deste ponto há muitos, muitos milhões de anos atrás. Eu ainda sou um estudante. Pergunta para o Sr. Cash. Então como eles poderiam apoiar o Conselho Universal se não sabem no que estão trabalhando? Sr. Cash diz. Os membros de apoio do Conselho Universal amadurecem internamente, é um processo, eles sabem internamente. Quando um problema vem, como o que tivemos na Terra, eles vão até os membros maduros, aqueles que têm a experiência e a paciência para resolver os problemas a longo prazo.
Para a Terra nós tínhamos uma estrutura, mas os visitantes deste planeta não queriam ficar aqui, por causa de todos os assassinatos e do caos, e porque a maneira como as coisas têm sido no reino animal também. Os animais também comem uns aos outros. O conselho levantou a questão: como podemos mudar este planeta e trazer sabedoria a ele? Naquele momento tive o prazer de ser perguntado. Na verdade não fui perguntado, fui voluntário, e fui aprovado pelo conselho. Eu vim a este planeta com uma alma. Aprendi e estudei os caminhos do homem, tentando encontrar uma maneira de fazer o homem parar de matar. Eu também tive que estudar como as mudanças acontecem neste planeta. Por isso tive que viver aqui e aprender quebrando um osso, ou pulando de um penhasco, dormindo em um deserto e dormindo com os leões. Eu experimentei todas essas coisas muitas vezes e desenvolvi sabedoria. Através da sabedoria, escolhemos os reis e os líderes mundiais da época. O homem daquela época nunca viu intenções como as nossas. Mas estávamos conscientes e tínhamos que entender como os reis operam, qual era a sua mentalidade e como os governantes operavam. Lentamente, compreendendo tudo, sabíamos que para difundir o conhecimento, a ciência tinha que ser criada para que a alma do homem pudesse se ajustar a isso. Trouxemos assim o conhecimento da eletricidade e do átomo. Depois trouxemos o conhecimento do plasma e através dele explicamos o conhecimento da alma através da estrutura do plasma. Agora o homem pode compreender e ele tem o conhecimento. Trouxemos a tecnologia de comunicação para poder difundir o conhecimento por todo o mundo. O que você vê hoje é o conhecimento que trouxemos. Construímos ele lentamente através da ciência do homem e dos cientistas. Precisava ser feito desta maneira, e eu sou um especialista nisso. Foi a maior honra quando o Conselho do Universo me pediu para ver o que eu poderia fazer com esta raça. A única maneira que eu poderia fazer isso foi trazendo Mitra e mostrando quão belo poderia ser, como poderia ser belo o amor do Criador para a Terra. De certa forma eu trapacei, porque sabia que o homem ama coisas belas e aprecia a beleza, e foi assim que eu vim para cá. Eu não fui instruído. Foi um prazer quando me pediram para servir, e eu estou aqui há milhares de anos. Quando lhes digo que se você encontra um homem que esteve presente durante a crucificação, como vocês dizem, ou estava com Moisés, eu estive lá, eu fiz isso. Se você chega à minha alma, você vê a história do homem. Pergunta para o Sr. Cash. Ouvir você não é menos do que ouvir Moisés. O Sr. Cash responde, Moisés recebeu tudo. Ele decidiu, foi por isso que partimos. A ganância do poder. É a mesma coisa com os outros. A ganância do poder, o homem sempre foi com o poder. E eles descobriram que podiam fazer o que quisessem. Este é o momento em que nos afastamos deles. Se você usa o poder para trabalhar, viver e servir o povo, então você tem o verdadeiro poder. Se você usa o poder para tomar, agarrar e fazer o que você quiser, isso é o abuso do poder. Mas isso não significa que você tenha que viver na pobreza absoluta para ser um mensageiro. Se você quer criar os prazeres da vida para que os outros desfrutem, então você tem que entender o que eles são. Como você pode fazer isso se você está vivendo na pobreza? Como você pode dizer a alguém o quão doce é uma bebida a menos que você mesma tenha bebido? Então você pode explicar isso. É por isso que quando chegamos aqui, experimentamos e testamos as coisas para saber como encontrar uma solução. Viemos e criamos uma criança para entender o que significa ser pai e o que um homem passa. Então você pode entender a emoção do homem e como isso faz um animal do mesmo pai, que ama a criança em uma mão e com a outra mão ele vai e mata o filho de outro homem como soldado. O comportamento não combina, então levou tempo para entender. Desta vez trouxemos os telefones celulares para alcançar a população em massa, desde as selvas da África até as profundezas da Amazônia, desde os palácios até a Casa Branca. Todos eles carregam um. Um dia eu lhes direi como alcançamos. Este conhecimento está no Conselho Universal há milhões de anos. Este é o nosso processo. Viemos para servir e tem sido uma honra poder voltar ao Conselho em muito pouco tempo e dizer: missão cumprida. Fizemos do homem um homem pacífico e agora veremos a beleza disso no universo. Mas ainda leva tempo. Ainda precisamos ensinar e mostrar, e então as pessoas virão. O homem gosta de ver as coisas, então ele faz. Nós já criamos um grupo de pessoas que virão e farão exatamente isso. Elas nos encontrarão, nós não as encontramos, elas que vêm até nós. Eles vêm até nós de maneiras e meios diferentes. Eles virão e mostrarão a beleza disso. Você vai ver.
Pergunta para o Sr. Cash: qual é a coisa? Qual é seu desejo de estar perto do Criador, de estar perto dos seus interesses, de acordo com o nosso controle limitado de que temos sobre nossas mentes e nossos corpos? O que seria isso, uma maneira fácil? O Sr. Cash responde: uma maneira fácil, não é uma maneira difícil. Refletimos sobre o amor do Criador e chegamos ao ponto de transparência total. É por isso que nos tornamos os anciões do Conselho Universal do Universo. Servimos sem condições por milhares de anos, no tempo do homem, e com isso alcançamos mais conhecimento e nos aproximamos do Criador. De certa forma, nos tornamos parte dos raios do Criador, que brilham através de nós e conosco e entre nós. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. É incondicional a maneira como eu ensinei. Em nosso trabalho encontramos a fraqueza do homem. No início eu não queria nenhuma patente, porque eu entendia como elas trabalham. Como eles bloqueiam o trabalho, na verdade. Então, em uma reunião percebi: ó Deus, perdi um grande ponto aqui. A patente é a maneira mais fácil para eu difundir meu trabalho, difundir o conhecimento. Nós a patenteamos e então você viu como, ao segurá-la, os líderes mundiais queriam ver o que está naquela patente, o que está naquela chave. Trouxemos os reis, os líderes mundiais, para pedir pelo conhecimento do Criador. Quando você é um professor, você tem que ensinar seus alunos como fazer isso. Eu venho do Conselho Universal do Universo, então eu tive que ensinar aos membros do Conselho Universal da Terra como se faz. Como eles conseguem o que querem. Um de vocês diz: eu desejo, e o resto de vocês diz: eu estou presente. Não é a palavra presente, é a alma naquele ponto que é acrescentada a emoção da alma que libera o conhecimento ou desejo. Você nem precisa dizer eu estou presente. O silêncio da alma fará com que a alma adicione por si só. É por isso que estamos alcançando a paz. Tentamos trazer e ensinar os filhos do homem através da alma do Conselho Universal. É por isso que muitos de vocês, como raça humana, morrerão, por assim dizer, ou darão sua alma para se tornar um membro do Conselho Universal. Esse é o dia do julgamento. Quando vocês se julgam, eu seria capaz de servir ou há alguém melhor do que eu? Até mesmo um dia, você poderá ter um cão vindo ao conselho, porque sua alma é muito mais forte em servidão ao homem. Você permitiria que um homem de outro planeta se tornasse um membro do conselho? Nós vemos as almas, não vemos a forma do corpo que ele carrega. Você pode ver um peixe em um tanque de peixe, mas sua alma está servindo o Conselho Universal, porque está sempre na casa onde é realizada a reunião do Conselho Universal. Você tem que entender e estar aberto para entender, no que liberamos nas palavras para compreender. O homem é um dos animais do reino animal, e o compartilhar da alma e a elevação da alma não é exclusividade do homem ou da raça humana apenas, isso pertence a todos. A pessoa fala para o Sr. Cash: ouvindo você eleva a nossa alma ao infinito. O Sr. Cash diz: posso dizer adeus? Obrigado por me permitir falar hoje. Como eu sempre digo, somos servidores ao serviço dele. Como seus mensageiros, ainda estamos aprendendo. Isso leva tempo. Obrigado.